Lucas, capítulo 7, versículo 12. Bem, irmãos, Lucas, capítulo 7, versículo 12. Todos acharam? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Eu vou estar lendo. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar glorificando ao santo nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos, que essa palavra foi confirmada para mim sábado e domingo. Dia seguinte, eu estava pedindo a confirmação a Deus. Ele me deu essa confirmação. Essa confirmação o Senhor me concedeu dia de sábado e um dia de domingo. Aleluia. E essa assim eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, versículo 12, vai falar a história sobre uma mulher que ela era viúva, a viúva de Naim. Essa mulher tinha perdido seu filho, claramente para ser viúva ela perdeu seu marido. Ela havia perdido seu filho, mas o que eu quero contar, irmãos, a respeito do Deus de livramento em tempos de crises. O que tem a ver essa palavra com o tema? É simples, irmãos. Naquele tempo, ou tempos muitos atrás, o marido tinha que ganhar, ainda assim, nos dias atuais, os maridos, ou o marido tinha que ganhar o sustento para dentro de casa, para que a família não padecesse, ou para que as crianças daquele local, daquela família, não pudessem ser levadas a cativo ou a escravidão, para que não houvesse, para que não houvesse uma desavença entre os maiores e levasse as crianças ou os homens para a escravidão. Os maridos ou o filho teria que trabalhar para sustentar a família, para cumprir com os impostos daquela família, daquela casa. Só que aqui, eu creio que o homem da casa, ele tinha falecido, ele simplesmente poderia pagar as suas contas, pagar todos os tributos daquele lugar, daquela região, daquela cidade, ou melhor, para a família dele, mas ele havia morrido. Mas agora o filho, a qual eu acredito que ele poderia ter um trabalho, ele que teria que sustentar a família, ele que teria que sustentar a sua casa, porque o seu pai já havia morrido, e por sua vez o seu pai havia morrido. Agora era uma missão o filho cuidar da sua casa. Só que o filho morre, o filho perece. E agora quem é que vai cuidar da casa? Quem é que vai cuidar dos mantimentos daquele lugar? É simples isso, irmão. Por quê? Porque aquela mulher simplesmente poderia confiar a qual o seu filho poderia sustentar a sua casa, sustentar a sua família e sustentar a toda a casa, a toda a família. Mas, porém, o filho vai morrer. E o que é que acontece? Eu creio aqui no meu pensamento que aquela mulher vai entrar em desespero de certa forma. Por quê? Porque a primeira menção, ou melhor, o primeiro destino em que a família iria se estabilizar teria sido morto. Quem era o cabeça de casa? E quem era o cabeça de casa? O seu esposo. E seu esposo morrendo, agora quem vai ser o cabeça da casa vai ser o seu filho. Por quê? Porque ele vai trabalhar e vai ganhar sustento para dentro de casa. Agora esse filho vai morrer.
que é que acontece, irmão? Essa mulher vai entrar em desespero. Eu acredito que aquela mulher vai entrar em desespero porque sabe, porque trabalho naquela época era igual, irmão. Perdoe? Era dificilmente para a mulher, mas para o homem era raramente. Era por isso que os homens trabalhavam muito, porque a mulher ficava em si cuidando de todos os mantimentos de casa, enquanto o homem poderia trabalhar. O homem morre e agora fica por critério do seu filho fazer tudo para sustentar a sua casa. Agora o filho vai morrer, irmão. E o que é que acontece? Agora não tem mantimento para dentro de casa. Agora não tem estabilidade para dentro de casa. O filho morre e não tem agora mais como sustentar a família. Ainda que fosse a mãe, o pai e o filho, não tem como sustentar agora a família. Por quê, irmão? Porque todos morreram, o pai e o filho. E quem é que restou? A sua mãe. E ela, como sua própria, eu creio que ela só sabia fazer menção e tudo de dentro de casa, mas um trabalho duro por si própria ela não sabia direito. Ela agora vai ficar preocupada. Pensamento meu, irmão, por quê? Porque o sustento de dentro de casa vai ter agora que perecer. Morreu, acabou. O sustento de dentro de casa morreu. Não tem mais vida, não tem mais chance. E o que é que acontece quando não se paga os impostos daquela cidade, os impostos daquele lugar? É simples, ou é levado à escravidão, ou é levado a serviços esses pesados. Mas eu creio que agora essa mulher vai botar a mão na cabeça e vai falar: e agora? Não tem mais jeito, não tem mais solução. A primeira palavra que eu quero liberar para a igreja esta noite é que Cristo havia de entrar naquele lugar. É porque sabia que o desespero daquela mulher ia passar naquele mesmo instante. Quem sabe aquela mulher poderia estar desesperada, mas Cristo vai dizer a palavra que Cristo vai entrar naquela cidade. Em todos os momentos a qual você vai analisar que a palavra de Deus vai dizer: e Jesus chegou naquele lugar, e Jesus chegou naquela cidade, igualmente em Cafarnaum, e Jesus entrou em Cafarnaum, e Jesus entrou em Naim. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu estou entrando hoje nesta cidade para dar um compromisso para você. Sabe o que Cristo está falando hoje? Qual é a sua crise? Porque hoje eu vou resolver. Qual é o seu desespero? Porque hoje eu quero solucionar. Jesus está falando simples isso aqui. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque aquela mulher, ela tinha um filho único. E sabe o que Cristo estava falando? Hoje eu vim dar vida ao teu sonho. Sabe o que Cristo estava... Aquela mulher estava falando: meu Deus, morreu os meus sonhos. Por quê? Porque aquele menino poderia trabalhar em um grande negócio e sustentar a família, e sustentar aquela casa. Aquele menino vai morrer. E aquela mulher falou, ou melhor, no meu pensamento, aquela mulher vai falar: e agora? Acabou meu sonho. E agora eu vou entrar em desespero. Sabe o que Jesus está falando aqui? Eu sou Deus do livramento em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de desespero. Por quê? Porque o primeiro objetivo aqui, qual foi? Foi o livramento. E qual foi esse livramento? Jesus entrou naquela cidade para falar para aquela mulher: você não vai ser escrava. E qual foi o outro livramento? Você não vai perder tudo que tem na sua casa. E qual foi o outro livramento? Hoje eu trago vida para teus propósitos e teus planos. E qual foi o outro livramento? Hoje eu trago esperança para aqueles que não têm. Jesus está falando isso, irmão. Se você quiser pegar, você pega. Jesus está falando assim: e a crise financeira, o que é que vai acontecer? Hoje eu acabo com a crise. Hoje eu acabo com aquilo que não tinha esperança. E o que é, irmão? Era que Jesus entrou naquela cidade.
verdade, é dar vida àqueles que não têm, é dar esperança àqueles que não têm. Por que, irmão? Porque ainda que aquela mulher poderia falar: Senhor, ainda que aquela mulher poderia estar nos pensamentos, Amanda-se, irmão, minha garganta aqui está estalando, mas eu não estou nem aí, vou pregar. Por que, irmão? Porque eu vou falar uma coisa bem simples. Porque naquele lugar, se não tivesse um varão para sustentar dentro de casa, mulher não comia, homem não comia, filho não comia, o varão morre. E o que é que vai acontecer? Eu acredito, no meu pensamento, irmão, não está na palavra assim. Aquela mãe batendo no seu filho e falando: tu vai sustentar a casa agora, tu vai sustentar tudo o que tem aqui agora. No meu pensamento, irmão. Mas o que é que acontece? Antes dela planejar, o sonho já tinha morrido. Antes dela arquitetar, os planos já tinham morrido. E o que é que você quer dizer esta noite, irmão? Hoje eu vim dar um livramento para teus sonhos. Irmão, eu nunca vi isso, dar livramento aos sonhos. Sabe aquele projeto que Satanás está falando? Eu vou fazer perecer, eu vou fazer cair, eu vou fazer desmoronar. Sabe o que Cristo está falando? Eu entrei na cidade hoje, Satanás, é para falar: você não derruba, é você não derruba, é você não derruba, é você não derruba, Satanás. Jesus entrou na cidade para falar hoje para você: eu estou dando livramento em pequenas causas. Você não está entendendo isso aqui. O livramento, quem sabe que Jesus deu à sua família. Você deve estar falando: como é que aconteceu? Jesus lembra da noite que você clamou. É essa noite que eu vou trazer à tona. Lembra da noite que você me pediu. É essa noite que eu vou conceder. Jesus está falando assim, irmão: você lembra de quando você pediu livramento? É para aqueles que estavam lá fora. Hoje eu consegui livramento. É pelo amor da sua vida, é pelo amor da sua vida. Jesus Cristo está falando simplesmente assim, irmão, para ele. E agora os livramentos passaram, vamos te dizer por quê? Porque ela poderia ser uma escrava, mas não foi o primeiro livramento. Agora, qual é o momento de crise, irmão? Vai faltar tudo na minha casa, vai faltar tudo na minha mesa, vai faltar todos os mantimentos, vai faltar aquilo que me ajuda a me manter, vai faltar a farinha, vai faltar o azeite, vai faltar tudo. Jesus chega na cidade e havia uma grande multidão seguindo com aquela mulher. E quem sabe tinha pessoas ali chorando. E quem sabe tinha pessoas ali se lamentando. Só que Jesus chega na cidade para falar: acabou seu tempo de crise. Acabou os tempos de crise. Por quê, irmão? Porque quem sabe aquela mulher estava falando: e agora? Ainda que eu não seja levado à escravidão, e agora a minha mesa, e agora meus mantimentos, e agora tudo que eu conquistei, ou que eu ia conquistar, e agora, cadê? Então você vai ler a palavra de Deus no verso 13, que vai dizer assim: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmão? Jesus está neste exato momento afrontando a tristeza. Jesus neste exato momento, ele estava afrontando a angústia. Jesus naquele exato momento, ele estava afrontando a depressão.
Jesus naquele exato momento estava afrontando a incapacidade. Sabe por quê, irmão? Ele estava afrontando. Sabe por que Jesus estava confrontando a tristeza, a angústia? É porque ele chegou naquela cidade para dizer: a alegria chegou. Glória a Deus. Será que você vai pegar isso aqui? Quem sabe você está chorando, está se lamentando, a angústia já quer tomar o seu peito, mas Jesus entrou na cidade para falar: a alegria chegou. O desânimo vai embora, a depressão vai embora, a angústia, o desespero vai embora. Por quê, irmão? É porque a alegria chegou na cidade de Valença, porque a alegria chegou na igreja apostólica CBA. É para dizer: não tem tristeza, não tem depressão, não tem algo que Satanás vai colocar na sua vida. Por quê, irmão? Porque Jesus chegou. E sabe o que é a diferença entre uma pessoa em que está em angústia e uma pessoa em que está feliz? É que a pessoa que está feliz sempre vai dizer: vai, rapaz, para com isso, para de chorar, bora esquecer isso, para de chorar, para com esse negócio de ficar se lamentando. Uma pessoa que está feliz sempre vai querer colocar você para cima, irmão. Sempre vai querer te dar uma palavra amiga, ou te levantar em momentos a qual você está triste. Era isso que Jesus estava falando. Só que Jesus não estava levando simplesmente a alegria, porque Ele era a alegria. Jesus não estava simplesmente dizendo: você vai ter esperança. Não, Jesus estava falando: eu sou a esperança. Irmãos, eu quero dizer a vocês uma coisa, a qual não é difícil de lidar. Em muitos momentos, a qual eu perdi pessoas, entes queridos meus, não foi fácil, e eu creio para vocês também não foi fácil. Agora imagine uma pessoa chegar e falar: não chores. Você está no sepultamento, você está chorando, você está simplesmente se lamentando, e vem uma pessoa e diz: não chores, dá risada, fica feliz. Dói ou não dói? Dói mais do que o momento em que você está chorando, quando a pessoa fala: para de bestagem, isso é drama, para com isso. Jesus não estava falando que era drama, mas Jesus, a palavra dizer que ele se moveu de íntima compaixão pelaquela mulher. E ele fala: André Paulo, não chores. Imagine aí uma situação a qual você está de luto, e vem uma pessoa e fala: não chora não, mas isso vai passar. Não chora não, rapaz, isso vai passar. Sabe o que Jesus estava falando aqui agora para a mulher? O que, irmão? E chegou, tocou o esquife, e os que levaram pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Levanta-te. Os que levavam pararam, e ele fala, toca e diz: jovem, levanta-te. Os que levaram pararam, e ele diz, tocou, e jovem, levanta-te. 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 Sabe o que Jesus está falando aqui hoje? Tem livramentos que você não viu, mas eu concedi em sua vida. Sabe outra coisa que Jesus está falando aqui hoje? É que eu entrei na cidade para tocar naquilo que estava morto em sua vida. Eu não sei se você vai receber ou vai pegar isso aqui, mas
Jesus entrou na cidade para mandar aquela multidão parar e tocou no jovem e disse: levanta-te. 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 A Bíblia vai dizer que o jovem se levanta e fala. Peraí, a situação era de quê? A situação era de quê? Era de luto, era de morte. Mas Jesus entra naquela cidade e simplesmente fala para aquela mulher: não chores. Eu não sei se você vai entender isso aqui, irmão, mas o lugar de livramento a qual Deus deu àquela mulher vai ser agora um lugar em que Jesus vai tirar a crise dela. Aleluia. Em que momento é esse, irmão? A qual Jesus chega para ela e fala: não chores. Glória a Deus. Não chores. Aleluia. Não chores. E agora qual é o outro momento a qual vai se passar naquele lugar? Sabe qual é? A multidão para. A multidão para. Jesus toca. Levanta-te. Glória a Deus. A multidão para. A multidão para. E ele fala: levanta-te. O jovem levanta e começa a falar. Qual é o intuito de uma pessoa que está dormindo? Qual é o intuito de uma pessoa que está dormindo? Ela acorda, certo? Mas para aí, se não tiver alguém para falar, ela fala. Ela fica calada. Levanta, escova os dentes, fala com Deus. Para aí, estava tendo que situação aqui? Que situação estava vendo naquele lugar? Qual situação estava vendo naquele lugar? Estava vendo o quê? Mas a partir daquele momento em que Jesus tocou, teve que ter um movimento. Qual foi o movimento? O jovem se levanta e agora fala. Glória a Deus. Para aí. Meu pai. O jovem, ele estava, qual é a situação que estava vendo naquele lugar? Qual é a situação que estava vendo naquele lugar? Peraí, antes do luto, o pai havia morrido, certo? Certo. E qual foi o livramento que Jesus deu àquela mulher, primeiramente? Em que ela não teria que ser escrava. Mas peraí, ainda tinha uma conclusão. Qual era? Tinha crise dentro de casa. Ela ia perder tudo, mas peraí, a multidão vai parar. A multidão para. Jesus fala: não chores. Qual é a outra situação a qual vai te revelar? Depois que Jesus fala: não chores, ele se aproxima. Depois que ele se aproxima, aí é que está o mistério. Jesus, eu creio que ele vai olhar para aquele defunto. Quem sabe aquele jovem. Irmão, deixa eu fazer uma primeira aplicação aqui. Desculpa. Quem sabe alguém está dizendo que você já morreu e que não vai conseguir mais. Quem sabe alguém disse: se seu problema é de crise, ninguém resolve. Quem sabe você está parado e ninguém consegue resolver o que você está passando. Quem sabe você está numa crise, mas está calado. Para aí. Jesus chega, toca no defunto e fala: levanta-te. E o que acontece? E o que acontece? E o que acontece? Ele o quê? Levanta. E ele faz o quê? Ele faz o quê? O que é que você está falando?
você está falando no momento de crise, hein? Você já se levantou, agora me diz, o que é que você está falando? Vai, fala. Qual é o sentido que você está direcionando a sua voz para Deus? Vai, fala. Não, para aí. Mas está muito complicado, está muito difícil, para aí. Você já se levantou? Não, para aí. A igreja não está conseguindo compreender. Você já se levantou? Por quê? Porque o intuito de quem está dormindo é o quê? Se levantar, né? Enquanto você estiver prostrado, Jesus não vai resolver nada na sua vida. Enquanto você estiver prostrado, a crise vai continuar. Enquanto você estiver prostrado, não vai ter bênção. Enquanto você estiver prostrado, não vai ter provisão. Por quê? Porque Jesus falou: levanta-te, levanta-te, levanta-te. E o que é que acontece? Milagre. Não. O que é que acontece? Ele fala. Tem muita gente que está se levantando, mas continua calado. Está achando que Deus vai ouvir a mente dele. Verdade. Tem muita gente que já se colocou de pé, mas está se esquecendo de falar o que quer. A crise não acaba se você ficar parado. A crise só acaba se você se colocar de pé e começar a falar com o Pai. Vai, fala com Jesus esta noite o que você está passando. Glória a Deus. Irmão, dá água aqui rapidinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar algo para vocês. É uma coisa batida, a qual todos já sabem. A qual situação em que a metade já presenciou, a qual o tumor a respeito que eu tinha na cabeça causado por uma obra de macumbaria, a qual eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia praticamente me movimentar em quase nada. E dentro da minha casa, ou melhor, não era minha casa, era minha mãe. Em esse estado a qual eu estava, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia prosperar em nada, eu não conseguia desenvolver nada. Sabe por quê, irmão? Eu simplesmente estava em situação a qual eu estava prostrado. Eu até vinha para a casa do Senhor, eu até vinha me arrastando, pelo simples fato a qual eu não conseguia me movimentar, a qual se eu caísse agora, eu demorava entre 20 ou 30 ou 15 minutos desmaiado. E para alguns que presenciou, sabia a gravidade a qual eu estava me metendo, irmão. Mas eu não sabia qual era essa situação. Eu não sabia qual era o propósito. Eu não sabia porque, irmão, qualquer doença que vinha sobre mim, você podia entender logo. Zurel vai ficar 15 dias em casa. Zurel vai ficar 30 dias, um mês dentro de casa. Por quê, irmão? Porque da gravidade a qual eu não suportava. Mas uma certa vez, irmãos, a qual eu vim para este culto, e uma certa vez, irmão, a qual parece não, foi Jesus falando em minha vida: levanta-te. A qual foi Jesus falando em minha vida: levanta-te. Aleluia. A qual foi Jesus falando em minha vida: levanta-te. E eu levantei. Eu não sei se eu vim sozinho, eu não me lembro, mas eu estava aqui, eu estava na portaria, irmão. A qual foi um mistério de Deus que tomou aquela mulher ali, pastora, e a qual Deus operou em minha vida, irmão. Para quem entendia, para quem sabia
Eu não podia ficar gripado ou ficar com nenhuma doença, irmão. Não ficar com nenhuma dor de cabeça. Sabe por quê? Porque a cada dor de cabeça que eu ficava ou tinha, eu ficava entre 12, um mês ou 15 dias em casa. Mas essa certa vez, a qual Deus falou comigo: levanta-te. E aquela mulher simplesmente, estávamos ali orando e clamando a Deus. Irmãos, Deus fez algo surpreendente. Sabe por quê? Porque a partir daquele dia, Deus simplesmente falou comigo e disse: hoje eu te curo de uma obra de macumbaria. E hoje eu repreendo, ou melhor, hoje eu tiro este tumor, esta enfermidade, a qual está no teu pensamento, a qual está na tua vida, meu irmão. Você pode crer em Deus e não em mim, irmão. Depois daquele dia pode vir gripe, pode vir dor de cabeça, pode vir tudo, irmão. Eu nunca mais passei simplesmente uma hora simplesmente desmaiado. Eu nunca mais passei 20 minutos desmaiado. Eu nunca mais passei 15 dias ou um mês sem vir na igreja. Sabe por quê, irmão? Jesus naquele dia falou: levanta-te, levanta-te, levanta-te. E naquele mesmo dia, irmão, ao esquife que era eu, o defunto que era eu, que não conseguia se movimentar sozinho, que não conseguia fazer nada sozinho. Jesus me tocou, irmão, para dizer: levanta-te, levanta-te, e hoje eu curo a tua enfermidade. Sabe qual é a primeira situação aqui, irmão? Quando Jesus vai chegar na cidade de Cafarnaum, é que o servo daquele centurião estava já enfermo, estava já perturbado, estava já delirando, quem sabe. Mas sabe o que Jesus fez? Quando aquele Cafarnaum, aquele soldado de Cafarnaum vai chegar, falou: pronto, vamos até a tua casa, vamos até aquele lugar qual está tendo crise, vamos até aquele lugar a qual está tendo desespero. E sabe que aquele homem falou: não, Senhor, não, eu não sou digno que o Senhor entre naquele lugar. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus se maravilhou pelo gesto a qual aquele homem fez, porque a tamanha fé Jesus não tinha visto igual aquele homem. Aleluia. Jesus falou: vai, seu servo já é curado. E sabe o que acontece, irmão? Aquele servo daquele soldado de Cafarnaum, ele é curado. Aleluia. Glória. Sabe o que estava vendo aí e o que é que tem a ver com o tema? É que teve livramento de morte naquele lugar. E qual foi a crise? Você acha mesmo que um soldado de Cafarnaum, ele poderia, olha só o que eu vou dizer, ele poderia escolher outro servo? Aquele servo poderia morrer e ele ia escolher outro. Aquele servo poderia morrer e ele simplesmente não se importar. Mas o que é que ele faz? Eu ouvi sobre Jesus. Jesus entra naquela cidade, ele vai até Jesus, pede, Jesus realiza, o servo é curado. Mas, irmão, é um soldado esse que se ele quisesse, ele não teria amigos. E quem sabe aquele soldado era amigo
daquele servo dele. Aleluia. E sabe o que Jesus fez? Vai ter livramento no meio dos seus. Glória a Deus. Não, para aí. Sabe o que Jesus fez a partir daquele momento? Porque quem sabe aquele soldado era amigo daquele rapaz a qual estava enfermo. E sabe o que aconteceu? Teve livramento de morte. E qual foi a crise a qual se passou ali e deixou? A crise é essa. Qual é, irmão? A crise é que um soldado poderia perder um amigo. Será que você está entendendo essa mensagem? É que um soldado poderia perder o seu amigo, mas ele se moveu de íntima compaixão e pediu a Jesus para curar ele. Jesus, sabe o que ele está falando aqui? Você poderia escolher outras pessoas, você poderia escolher vários soldados como seu amigo, não, mas você escolheu esse servo para estar lado a lado com você. Jesus, sabe o que Jesus está fazendo aqui? Eu estou dando livramento de morte para os seus e estou tirando a crise da dentro de sua casa. Eu estou dando livramento de morte para os seus e estou tirando a crise de dentro de casa. Jesus está falando assim, irmão, isso aqui não é emoção, isso aqui é palavra. E sabe que Jesus fala? Eu estou tirando o livro, eu estou tirando a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é tirar a morte? É algo que ele sabe que não vai reviver mais. É algo que Jesus poderia passar em outra cidade, mas Jesus chega e ele opera um milagre naquela cidade. Esta noite eu não quero simplesmente pregar milagre, mas eu quero pregar o livramento que Deus deu para você e você nem sabe. Eu quero pregar o livramento e a crise que Deus tirou. Sabe o que é isso, irmão? É que em meio à cidade de Naim teve restauração naquele lugar, irmão. Em meio àquele lugar, em meio àquela situação, em meio àquele estado, aleluia, teve, Pai, teve em que foi salvo, em que foi liberto, em que foi transformado. Sabe, quem sabe, Jesus entrou naquela cidade para fazer outros projetos. Quem sabe Jesus entrou naquele lugar para fazer outras circunstâncias, mas ocorreu algo que poderia, que não era para acontecer, vamos dizer, e aconteceu. Quem sabe muitas pessoas estão falando, não era para acontecer de você estar na igreja, não era para acontecer que você já está 1 ano, 2 anos, 4 anos na igreja, mas quem sabe Jesus passou naquela cidade por um acaso. Sabe qual foi o acaso? Estou dando firmamento para você, estou dando vida para você, estou dando ministério para você, estou dando libertação para você. Hoje Jesus, nesta noite de quarta-feira, Ele está falando hoje, a palavra de maldição que foi jogada é contra a tua vida, hoje se torne bênção, hoje se torne vida, hoje se torne libertação. Sabe por quê? glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe em Atos capítulo 1 versículo 15, a qual vai dizer que estava quase 120 pessoas reunidas naquele lugar. Quem sabe se aquelas pessoas como as outras não estivessem naquele lugar, quem sabe se ele não recebesse do Espírito Santo, eles poderiam estar vivendo em uma situação de desespero e de crise. Eu vou falar isso aqui, irmão, se você quiser pegar, você pega. Quem sabe em Atos capítulo 1 versículo 15, a qual estava quase 120 pessoas reunidas naquele lugar. Quem sabe se aquelas pessoas não tivessem reunidas e se
se o Espírito Santo não descesse, aquelas pessoas não iam se livrar, aquelas pessoas não iam ter livramento, aquelas pessoas não iam ter a crise acabada. Jesus está falando assim: quem sabe se você não visse hoje no culto, ai meu Deus, eu vou falar isso aqui, quem sabe se você não visse hoje no culto, aqueles que estão aí fora tivesse livramento. Jesus está falando: quem sabe se você não estivesse na casa dele, quem sabe se você não estivesse reunido, quem sabe se a presença do Espírito Santo não estivesse descido, Aleluia. quem sabe como você estaria? Quem sabe os livramentos você não teria se o Espírito Santo não descesse na tua vida? E quem sabe as crises que você teria se você não tivesse com o Espírito Santo? Glória a Deus. Ah não, vai me dizer que lá no mundo você tinha a liberdade que você queria, você tinha o livramento que você queria. Vai me dizer que lá no mundo era flores? Não, você tinha crises. Mas no Evangelho você tem crise, mas você é livre. No Evangelho você tem muitos livramentos, mas você é livre. No Evangelho você tem situação a qual você diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Meu Deus, que essa situação vem na minha vida. Mas Jesus diz: hoje eu te entrego o livramento, hoje eu te entrego a crise por inteira fora da sua vida. Glória a Deus. E quem sabe hoje você deve estar falando: não era a palavra que eu queria, não era o que eu queria ouvir, eu queria ouvir um pouco mais para confirmar aquilo que Deus tem na minha vida. Não. Sustenta primeiro o livramento, sustenta primeiro as crises jogadas fora, depois vive os milagres de Deus. Aleluia. Porque quem sabe muitas vezes eu e você não clamou, eu e você não pediu, e Deus só deu livramento por causa de muitos que estavam clamando. Mas quem sabe eu e você não estava clamando? Quem sabe muitas crises a qual Deus livrou foi porque uma pessoa estava clamando, foi porque uma pessoa estava pedindo. Quem sabe vários livramentos a qual você teve, não foi você que pediu, mas você teve porque teve alguém clamando pela sua vida. Quem sabe você não clamou pela sua família, mas quem sabe alguém clamou pela sua família. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que dizem: foi sorte. Não. O livramento que Deus estava dando para aquela mulher não foi sorte. Jesus não entrou naquela cidade de Naim por sorte. Jesus não curou aquele jovem, ou melhor, reviveu ele por sorte. Não, Jesus reviveu para dizer: tem esperança na cidade, tem esperança naquela família. Sabe o que Jesus estava falando? Eu vou reviver aqueles projetos a qual você perdeu e não lembra mais. Deus estava dizendo para aquela mulher: você sonhou tão alto, mas os teus planos foram frustrados, né? Espera aí. Quando Jesus chega, não tem projeto frustrado, não tem planos frustrados, não tem morte. Mas quando Jesus chega, o defunto tem que levantar e falar. Aleluia. Irmão, depois eu vou trazer uma aplicação mais sincera para vocês, porque agora não tem como, porque não é voz. Mas Jesus estava falando naquela cidade que teve esperança. Quem sabe
aquela multidão estava falando para aquela mulher, dizendo: morreu mais um na família. Primeiro foi o esposo e agora é o filho que morreu. Quem sabe aquela multidão estava dizendo: morreu mais um naquela casa, morreu mais um naquele lar. Mas sabe o que Jesus chegou para fazer? Eu dei esperança e trouxe vida para aquela casa. Sabe o que Jesus está falando? Em meio à gripe, em meio à tosse, em meio à dor de cabeça, em meio à garganta falhando, sabe o que Jesus está falando? Eu trouxe solução da crise. Eu trouxe solução para o livramento. Eu trouxe solução para aquilo que havia se perdido. Sabe o que Deus está falando? Em meio ao corpo quebrado, em meio a tudo que está passando, eu trouxe solução. Sabe o que Jesus está falando? Em meio a dor de cabeça, certo? Em meio a várias coisas, certo? Em meio ao corpo doendo, certo? Eu trouxe livramento. Aleluia. E o que é que foi mais importante? Acabou com a crise. Por quê? Porque com o filho vivo, agora a crise vai diminuir. A crise agora vai desfalecer. Quem sabe você está dizendo: Senhor, estou vivendo em um momento de crise e eu não tenho muito ao que fazer. Mas sabe o que Jesus fala esta noite? Acalma teu coração, vai. Aleluia, Deus. Acalma o teu coração. Por quê? Porque tem muitas pessoas a qual o Senhor está falando: porque está muito ansioso, porque está desesperado. Jesus está falando: acalma teu coração. A crise veio, mas a crise não veio para te matar. A crise veio, mas não veio para substituir o que eu tenho para fazer na tua vida. Quem sabe esta noite você poderia até querer uma palavra de bênção ou de milagre, mas a palavra de bênção e de milagre é essa: acalma teu coração, porque a crise vai acabar um dia, o desespero vai acabar um dia. E todos os dias tem pessoas que falam: hoje eu não tive nenhum livramento. Você está respirando, né? Está respirando? Aleluia, Deus. Glória. Você quando acorda está respirando, né? Você quando dorme está respirando, né? Pois é. Esse é o livramento que Deus te dá. Glória a Deus. Mais uma vez, qual é o livramento? Você tem pulmão, enquanto tem pessoas que precisam de uma máquina para respirar. Esse é o livramento ao qual você acordou hoje e não agradeceu. Quem sabe: Senhor, obrigado pelo meu respirar. Esse é o livramento que Deus te deu. Qual foi? Você não ter morrido enquanto estava dormindo. Você não parou de respirar enquanto estava dormindo. Você acordou respirando. Você foi para o seu trabalho, você fez tudo, estava respirando. Esse foi o maior livramento que Deus te deu. Aleluia. E qual foi a crise que Deus te livrou? Você todos os dias tem algo para sustentar na sua casa. Ainda que seja pouco, agradeça pelo pouco, porque quem é fiel no pouco, Fiel no muito. se levante em nome de Jesus. Amém?